Pessoal, nós estamos, desde a semana passada, falando sobre imitação de Cristo, né? E imitar a Cristo não é imitar ou mimetizar, copiando o que Jesus fazia, né? Como ele falava, né? Até vivendo um estilo de vida igual ao de Jesus, né? Mas é ser como ele era, né? Viver a vida, mas não exteriormente, mas era o interior. E o versículo que traduz bem isso é Filipenses 2:5, né? Tende em vós o mesmo sentimento, né? A palavra é atitude, mas a ideia é de ter algo dentro de nós, né? Que é o mesmo sentimento, atitude de Cristo que foi descrito ali em Filipenses 2, de 5 a 8, que era o esvaziar-se e humilhar-se. Então, não é copiar na ação, mas no ser. E o grande problema de como imitar a Cristo, né? E a ideia é Cristo é a referência como ser como ele era. O processo, né? O texto base que eu falei é Lucas 9, de 23 a 25, dizendo: negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, esse seguir a Cristo, como eu expliquei, não é ele entrou à direita, você vai à direita. Ele foi para a esquerda, você vai à esquerda. Ele pegou a estrada Castelo Branco aqui, de São Paulo, você pega a Castelo Branco. Não é isso. Seguir a Cristo, nós podemos entender como imitá-lo, ser como ele era. E o grande desafio nosso é trabalhar o processo. E aqui em Lucas 9, então, Jesus ele fala de um processo e não de um evento. A gente pensa negar a si mesmo e tomar a cruz como um evento. Eu vou negar a mim mesmo, neguei, eu não quero mais fazer a minha vontade, e vou crucificar a minha carne. Mas ele fala dia a dia. E é isso que nós temos que entender. Se dia a dia é substituído pela palavra processo contínuo diário. Então, tomar a cruz é um processo contínuo diário. Bom, não vou explicar tudo, mas resumindo, o processo é o tomar a cruz. A cruz é um processo onde nós vamos trabalhando a nossa vida, e esse trabalhar a nossa vida vai nos tornando semelhante a Cristo. E a cruz simboliza três coisas. Primeiro, a morte, né? Porque no 9:24 diz: por isso, né, quem quiser viver, e esse pois, ou por isso, ele está conectando com tomar a cruz e negar a si mesmo. Quem quiser viver, esse morrerá, mas quem morrer, esse viverá. Por minha causa, esse viverá. Então, eu gosto de usar a palavra, a cruz simboliza morte, mas morte que traz vida. Então, morte que só traz morte, e não é essa morte que Jesus está falando. É uma morte que traz vida, ok? Então, morrer para o quê? Ele diz que importa, no 25, que importa ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Então, a cruz é o processo diário, contínuo. E a cruz, então, uma coisa que ela faz é trabalhar a morte, né,
em relação ao mundo, morrer para o mundo, né? Então, é isso que nós vamos falar hoje. E o outro modelo, outro ponto da cruz é o amor, certo? Ninguém tem maior amor do que esse, que dar a sua vida aos seus irmãos. Então, quando a gente fala da cruz, a cruz simboliza o amor, né? E a última coisa é a cruz simboliza a humildade, né? A figura da humildade tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele, então, se humilhou até morte, morte de cruz, né? Então, a cruz também é símbolo de amor. Então, nós vamos gastar talvez 2, talvez 3 semanas só falando sobre essa questão do mundo. E vocês vão entender o quanto que nós estamos imersos, o quanto é importante, né, a gente entender melhor isso que é morrer para o mundo. E eu estou trazendo, o primeiro ponto é esse. Que a gente morrer para as coisas do mundo é não amar o mundo. Então, a base desse estudo hoje está em 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Esse estudo desse texto nós vamos fazer hoje e semana que vem. Ele é bem extenso, ele é bem aprofundado, então não dará tempo para fazer tudo hoje, ok? Mas vamos entrar no texto. Vamos primeiro entender o que significa essa palavra mundo, definindo o termo mundo. Há 3 principais usos da palavra mundo na Bíblia. Primeiro, se refere ao universo, o mundo criado por Deus, porque Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Outro significado se refere a todos os seres humanos. A palavra mundo é usada para significar a humanidade. Deus amou o mundo, né? Se referindo, então, à humanidade e às pessoas. E o terceiro, o mundo como um sistema em oposição a Deus. O mundo como um sistema que se opõe a Deus, um sistema sobre o controle de Satanás. E é isso que João está se referindo aqui. Não ameis o mundo, não está falando do universo, do mundo material. Quando ele fala de mundo, não está se referindo aos seres humanos, não ameis os seres humanos, não está se falando disso. Mas ele está falando do mundo como um sistema que se opõe a Deus. O mundo, ele jaz no maligno. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, essa palavra inteiro se refere a, significa tudo completamente, quer dizer, todo o mundo completamente jaz no maligno. A palavra jaz, no grego, é a palavra queimai, que tem o sentido de estar sob o poder do mal, isto é, ser mantido em submissão e controlado por quem? Pelo diabo. Então, o mundo inteiro está sobre o controle, o domínio,
a submissão, está em submissão ao diabo. Então, eu quero que vocês tenham essa consciência, que você está olhando o mundo, olha ao redor aí onde você está. Parece tudo tão inocente, tão neutro, né? Mas não é. Não é. Porque tudo que você está vendo aí está sob o domínio, sob o controle do diabo. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, isso é muito importante entender, porque isso traz claro que o mundo é um sistema sob o controle do diabo e por isso ele se opõe a Deus, ok? A atitude do mundo para com Deus triuno. Deus Pai, o mundo não o conheceu, 1 Coríntios 1, 21. O mundo odeia Cristo. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outro me odiou a mim. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. João 14, 17a. Assim, descobrimos que, ou vemos que a atitude do mundo para com Deus triuno é a de oposição. Por isso que a palavra diz que a amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus. Por quê? Porque tudo que está no mundo se opõe a Deus, se opõe à obra de Deus. Por quê? Porque o mundo é um sistema controlado pelo diabo. É por causa disso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. João 18, 36. O que significa o sistema do mundo? Quando se usa a palavra mundo na palavra, ou na Bíblia, né? Ela se refere ao mundo como um sistema satânico que controla todas as coisas do mundo. Ela está se referindo, vamos colocar aqui, as coisas do mundo em si são neutras, mas o sistema que está por trás dela nos atrai, nos seduz e nos corrompe. O que significa? Que o mundo, as coisas, a matéria, tudo em si são neutros. Mas nós temos que entender que há um sistema por trás. E esse sistema usa todo o mundo para nos atrair, nos seduzir e nos corromper. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro em si, o papel, ele é neutro. E eu ensinei por muitos anos que o dinheiro em si é neutro, não é bom nem mal. Mas o dinheiro, o sistema por trás do dinheiro, nos atrai, nos seduz e nos corrompe. Em outras palavras, a matéria dinheiro em si é neutro, mas o dinheiro em si, né, o dinheiro, ele não faz parte do... O dinheiro faz parte do sistema, ele não é neutro. Então, põe isso na tua cabeça. O dinheiro, ele não é neutro. O dinheiro, ele faz parte do sistema controlado pelo diabo. E o diabo usa o dinheiro para quê? Para te atrair, para te seduzir e para te corromper. Então, o dinheiro sempre vai tentar te atrair, te seduzir, te corromper. A comida em si, os elementos, são neutros, ela não é boa e nem mal. Mas o sistema faz com que a comida se torne ruim para nós. Hoje, muitas pessoas estão morrendo o quê? Pela boca.
carro em si é neutro, não é bom ou mal. Mas o carro hoje, por fazer parte desse sistema, hoje é uma necessidade. Mas muitas pessoas, o quê? Estão sendo atraídas, seduzidas, corrompidas pelo sistema e se endividam. Né? Você pode ter um carro, mas para que ter um carro importado? Para que ter um carro zero? Para que ter um carro assim, assim, assado? Então, o carro é uma necessidade para transporte, mas, por fazer parte do sistema, o sistema vai usar o carro para te atrair, te seduzir e te corromper. E acontece que muitas pessoas se endividam por causa disso. Na verdade, tudo que há no mundo jaz no maligno, faz parte do sistema satânico. Por isso, nós somos atraídos, seduzidos e corrompidos pelas coisas desse mundo. Ok? Áreas da sociedade, a política, a cultura, as artes, os esportes, comércio, mídia, tudo isso são coisas boas. Mas por fazer parte do sistema, tudo isso é utilizado o quê? Para te atrair, para te seduzir e para te corromper. A política, a cultura, a educação, as artes, todas essas coisas são boas, né? Por exemplo, a educação é uma coisa necessária, mas hoje as escolas, o que elas estão passando, né, para as crianças? Princípios e valores do sistema. Então, hoje, a escola já está trazendo uma confusão na mente das crianças, ao ponto de elas não saberem mais se são homens ou mulheres, né? E a própria escola, às vezes, incentiva a criança a beijar, né? Se é homem, beija um homem para ver se você gosta. Se é mulher, beija outra mulher para ver se você gosta, para ver se dentro de você, de repente, você é mais mulher do que homem. Então, a educação que deveria ser para trazer coisas boas, acaba o quê? Atraindo, seduzindo, e vai assim nas artes, nos esportes, etc. As profissões, né? Então, trabalhar com médico, engenheiro, advogado, não é errado. Mas, por exemplo, a medicina, que é uma profissão nobre, para salvar vida, para trazer cura, aliviar a dor, né? Tirar o sofrimento das pessoas. A medicina, que é uma coisa muito boa, por fazer parte do sistema, acaba sendo o quê? Usado para atrair, seduzir e corromper os médicos. E se você não tomar cuidado, você é o quê? É explorado por esses médicos. Então, as profissões em si são neutras e boas, mas por fazerem parte do sistema do mundo, elas sempre terão algo que vão atrair, seduzir e corromper, né? Então, por exemplo, eu era engenheiro lá numa construtora em Porto Velho, Rondônia, e estava construindo o Banco Itaú, lá no centro de Porto Velho. E a minha empresa estava precisando de dinheiro e estava me forçando, o meu chefe me forçando a subornar o fiscal para que ele liberasse mais dinheiro do que o normal. E o meu chefe me pressionando, eu falei com ele bem claro: olha, desculpa, mas esse tipo de coisa eu não vou fazer. Então, é difícil, porque você trabalha numa empresa e a empresa, por estar
fazendo parte do sistema, ela te pressiona, né? Eu trabalhei em outra construtora lá em Rondônia, que o padrão moral ali dos funcionários, dos engenheiros e funcionários, era muito baixo. Toda sexta-feira eles saíam para a gandaia, eles saíam para beber, né, para ficar papeando, e depois aquilo virava orgia, eles acabavam indo, arrumando mulheres e etc e tal. E eu chegava na sexta-feira, eles me convidavam, e eu falava, não, não, eu vou para casa. E eu era casado, eu ia para casa, né, e ficava com a minha mulher, não tinha filhos, tal. E isso gerava um sentimento ruim, o fato de eu não participar com ele dessas coisas, desse esquema deles. E olha, dentro da empresa, sendo engenheiro, muitas vezes eles tratavam melhor os funcionários do que eu. Eu acabava sendo desprezado e desvalorizado por isso. Então, existe uma pressão, né, do mundo na nossa profissão, né? Advogados, né? Eu conversando com um cara, eu estava dando um estudo, e aí, depois que eu terminei o estudo, o advogado disse assim, Marçal, eu me arrependi de ter vindo hoje, eu não devia ter vindo hoje. E ele falou tão sério que eu me assustei, eu falei, por quê? Porque se eu tiver que fazer o que você falou hoje aqui, eu vou perder 90% dos meus clientes. Então, ele estava explicando que na área dele ele tinha que fazer, por exemplo, o cliente está errado, mas ele tinha que manipular de um jeito para mostrar que o cliente está certo e não ter que pagar ou ser penalizado. Então, ele estava me dizendo que se ele tivesse que aplicar aquilo que eu ensinei, ele teria que perder 90% dos funcionários. E ali ele tinha funcionários cristãos e até pastores que eram obrigados a fazer coisas erradas por causa da profissão. Então, o sistema, a advocacia é um negócio bom, bom, importante, mas ele faz parte do sistema, então ele vai atrair, seduzir e corromper. Tomação, Na época do apóstolo João, o mundo, o sistema, o quê? Era uma sociedade pagã com seus falsos valores, suas falsas maneiras de viver e seus falsos deuses. Então, era um mundo carregado, pesado. E ser cristão naquela época era tão difícil quanto nos dias de hoje. Então, se você quiser viver piedosamente, a palavra de Deus diz o quê? Será perseguido. E muitas vezes você vai ser lesado, você vai ter que perder dinheiro, negócio, né? Não fechar negócio, né? Ser demitido, por quê? Por não querer fazer parte do sistema. Então, a pressão é grande do mundo. Tomação, O mundo, sistema de Satanás que se opõe a Cristo. Então, tudo que existe no mundo faz parte desse sistema de Satanás para nos atrair, seduzir e corromper. Então, 1 João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, tudo que há no mundo, por fazer parte do sistema, o que o sistema vai fazer? Nos atrair, nos seduzir, nos corromper. Porque nesse sistema, tudo
desperta em nós o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, a profissão que é neutra, por fazer parte desse sistema, ele vai o quê? Te atraindo, seduzindo, corrompendo. O que é isso? Despertando a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Começa a prestar atenção no mundo aí que você está se relacionando, como as coisinhas sutilmente estão, o quê? Sabe? Acionando, despertando, ativando a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, o mundo inteiro, completo, ele jaz, está sob o domínio, controle do Satanás. Então, o mundo e tudo que nele há está sob o domínio e controle de Satanás. Até a coisa mais sutil, aí, você fala, ah, não, isso aqui não. Tudo, não tem exceção. Você vê a televisão, deveria ser uma coisa ótima, excelente, mas a TV, ela te atrai, ela te seduz e te corrompe. Jesus chamou o diabo de príncipe desse mundo. João 12:31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. O mundo já está julgado. E agora, seu príncipe será expulso. Quando ele se refere, seu príncipe, significa que o diabo é o quê? O príncipe desse mundo. Ele é uma autoridade, se refere à autoridade que ele tem no mundo. O que é um príncipe? É alguém que tem autoridade para governar. Então, ele governa o mundo. Toma consciência disso. As coisas não são tão inocentes assim. Satanás, então, está no controle, no governo do mundo. Então, chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora seu príncipe será expulso. Então, esse texto deixa bem claro que o mundo é um sistema controlado por Satanás. Ele tem uma organização. Existe toda uma organização de espíritos maus trabalhando com ele e, olha, manipulando, influenciando todas as coisas desse mundo para te atrair, para te seduzir e para te corromper. Olha só o que Efésios diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, se referindo ao nosso sangue e a carne, e ao sangue e a carne e as pessoas, e sim contra o quê? Os principados e potestades, contra os dominadores do quê? Desse mundo tenebroso. Olha, Paulo está chamando o mundo, que é esse sistema tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, todo o mundo, não só o visível, mas o invisível, nas regiões celestiais, estão em luta. É uma batalha espiritual, mas contra o quê? Os dominadores. Olha essa expressão. Eles estão governando, eles estão dominando. Por quê? Porque Satanás é o príncipe, ele é o governador desse mundo. E esses espíritos, essas forças espirituais do mal, estão organizadas e trabalhando nesse mundo tenebroso. Então, assim como o Espírito de Deus nos influencia para fazermos a vontade de Deus, o diabo, através do mundo, faz de tudo para nos afastar da vontade de Deus. Por isso, 1 João, capítulo 2:7 diz: o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus
permanece eternamente. Nesse contexto, o que é fazer a vontade de Deus? Volta para o 15. O que o 15 diz? Não ameis o mundo. Então, fazer a vontade de Deus é não amar o mundo. E se você não amar o mundo, você está fazendo a vontade de Deus e você vai permanecer eternamente. As pessoas do mundo são usadas pelo diabo para cumprir seus nefastos planos, seus planos diabólicos, né? Então, andaste, Efésios 2, andar segundo, olha a expressão, antes de se converter, você andava segundo o príncipe da potestade do ar. Você não tinha consciência, né, antes de se converter. Por isso você fazia muita coisa errada, você prejudicava a pessoa, você manipulava a pessoa, você mentia, você era usado pelo diabo sem saber. Então você andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua, ele está agindo nos filhos da desobediência. Quando você adulterava com uma mulher casada, você estava sendo usado pelo diabo. Quando você subornava alguém, quando você estava sendo usado pelo diabo para atrair, seduzir e corromper as pessoas. Vocês estão começando a captar como é que o mundo, ele é esse sistema controlado pelo diabo. Então, o que o texto diz? Que se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Ele deixa bem claro, né? Que o amor ao mundo impossibilita o amor ao Pai. Não tem como coexistir duas coisas ao mesmo tempo. Então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós vamos trabalhar, e esse é para onde nós vamos enveredar o estudo, como você sabe se você ama a Deus? Então, se você ama o mundo, então nós vamos refletir que se nós amamos o mundo, então, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Por quê? O amor ao mundo impossibilita o amor do Pai. Então, você pode dizer, não, eu amo o Pai. Mas se nós aqui refletindo, entendermos que nós estamos amando o mundo, pronto, acabou. O amor do Pai não está em você. Não se iluda, não se iluda, não se engane. Então as pessoas vão à igreja, oram, adoram, né? Tal, não sei o quê, dão dízimos, às vezes generosos, e acham que amam a Deus, né? Isso são religiosidade, comportamentos religiosos. O fariseu fazia tudo isso e muito mais. E o fariseu, na cabeça dele, ele achava que amava o Pai. Mas, no fundo, ele amava o mundo, amava a si próprio, e por isso o amor do Pai não estava nele. Então, é esse o sentido final de entender o que é amar o mundo. Porque se nós concluímos que nós amamos o mundo, então o amor do Pai não está nele. Então, esse ponto é muito importante. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está. Então, o amor pelo mundo e o amor pelo Pai são mutuamente exclusivos. Amar o mundo elimina o amor de Deus e vice-versa. Né? Se você ama a Deus, você não ama o mundo. Amar o mundo impossibilita amar a Deus, né? No versículo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mateus 6, 24, e nós vamos ter um estudo só sobre
esse texto, né, de Mateus 6, falando sobre trabalho e fé, tá? E essa é uma questão muito importante, mas nós vamos abordar esse estudo numa das próximas semanas. Ninguém pode servir, preste atenção, ninguém, não há exceção, ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de aborrecer-se de um e o quê? Amar o outro. Então, você não consegue servir, não consegue amar, ou se devotar, ou se devotará a um, desprezará a outro. Então, não tem como servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, você pensar em porcentagem. Quantos por cento você ama Deus e quantos por cento você ama o mundo? A gente, às vezes, acha que a gente pode amar uma porcentagem a Deus e uma porcentagem ao mundo. Então, por exemplo, se você pensar que você ama 60% ao mundo e 40% você ama a Deus, né? O que está acontecendo aqui? Você está distribuindo, né, a porcentagem de amor que existe dentro de você. Não, na verdade, você vai entender que a questão não é o quanto você ama, mas quem que está controlando? Quem que está mandando na sua vida? Né? Porque aqui é quem ama, a quem serve ou devota. Então, o que acontece? Se você está amando 60% ao mundo, entre aspas, quem que está dominando a sua vida? É o mundo. Então, você acaba amando mais o mundo, servindo mais o mundo, se devotando mais ao mundo. Você tenta no domingo ali amar a Deus, servir a Deus, mas o fato, a verdade, que durante a semana todinha, teu coração está voltado para o mundo, porque você está amando o mundo. Então, você acha que você está dividindo por isso, mas o fato, a verdade, é que o mundo está dominando o teu coração. Não tem, ou Deus está dominando o teu coração. Então, não tem como dividir. Não tem como 50% você dividir. Sempre alguém vai estar dominando. Certo ou errado? Ou você está sendo dominado pelo mundo, ou você está sendo dominado por Deus. Então, a gente tem que analisar isso friamente, porque a gente acha que é possível 50%. Não, sempre alguém vai estar dando. E ele falou assim, não tem como você querer servir. Não tem. Então, a possibilidade é zero de você servir a dois senhores. Então, é como água e óleo. Não tem como você querer misturar água e óleo. Eles são incompatíveis. Você tem que escolher. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamão. Ou você se devota a Deus, ou você se devota a Mamão. Ou você ama a Deus, ou você tem que escolher. Então, vamos aprofundar um pouco no que é amar o mundo. Quando você pensa em amar o mundo, você está pensando em amor, tipo assim, quando você ama uma pessoa, um animal, né, de estimação, você pensa nesse tipo de amor, certo? Então, quando você fala amar o mundo, você pensa nesse amor. Mas João nos diz bem claro o que é o amor ao mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o quê? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, amar ao mundo é você ser o quê? Dominado pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida.
Então, não é aquele sentimento de amor, não, é essa concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida. E concupiscência, né, Santo Agostinho e Tomás de Aquino escreveram a concupiscência como um desejo desordenado, quer dizer, um desejo intenso, descontrolado, resultando do pecado original. É algo que te domina e te controla. Amar ao mundo é ser dominado por essas concupiscências da carne e dos olhos e pela soberba da vida. Ok? E esse amor ao mundo, entenda isso, é sutil, é invisível, é imperceptível. Esse é o problema. Você não percebe, ele é muito sutil, ele vem de maneira sutil, ele é invisível, você não consegue enxergar e você não consegue perceber quando você menos espera, você está amando o mundo, o mundo está te controlando. Então, quando pensamos no amor no mundo, ou nas concupiscências, né, da carne e dos olhos e a soberba da vida, pensamos em algo grande, algo visível, algo que está lá, né, que a gente está percebendo. Não. Entenda isso, que esse amor ao mundo, ele vem de forma sutil, invisível e imperceptível. É como você se apaixonar por uma pessoa, né? Você está lá e você consegue explicar como é que você se apaixonou pela sua mulher? Tem lá 10 mulheres, lá estão lá, você conhece fulana, ciclana, tal, mas tem a Mariazinha ali, que de repente, sutil, invisível, imperceptível, você começou a gostar e de repente, pá, aquilo te domina e te controla. É mais ou menos assim, esse amor ao mundo. É algo sutil, invisível, imperceptível. Muitos fariseus estavam totalmente tomados pelas concupiscências da carne, dos olhos e pela soberba da vida. Era algo interior e não exterior. Nem eles estavam apercebidos do que se passava dentro deles. Eles não tinham consciência do quanto que eles amavam o mundo. E esse amor ao mundo era a concupiscência, né? Então, Jesus chamou os fariseus e escribas de sepulcros caiados. Mateus 23, 27, 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente parecer justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, nós aqui, né, até como líderes, pastores, podemos viver uma vida exteriormente espiritual, né? Oração, jejum, dizimamos, né? Nos sacrificamos, nos doamos às pessoas, nos dedicamos à obra, né? Etc. Mas por dentro, amando o mundo, cheio de concupiscências da carne e dos olhos e da soberba, que são o quê? A fonte que alimenta esses ossos podres aí, né? Então, o amor ao mundo é algo sutil, invisível e imperceptível. Como Jesus disse, né? Em Marcos 7, 20 a 23. O que sai do homem, isso é o que contamina, porque o que sai do homem, isso é o que o contamina. Então, não é
o de fora, é dentro, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O que significa? Que tem algo dentro de você que gera todos esses maus desígnios, né? E que contamina. Então, é uma descrição que disso aí que age dentro de você, da concupiscência da carne dos olhos soberba. E essa concupiscência, então, vai gerar esses maus desígnios, a prostituição, o furo, vai gerar todas essas coisas ruins. Então, isso aqui você entenda como a fonte, né? Os fariseus parecem exteriormente que amam a Deus, mas, na verdade, eles amam o mundo. Por quê? Porque amar o mundo é concupiscência da carne, dos olhos e a soberba. Então, isso é amar o mundo. O pior de tudo é que eles não têm consciência, e nós também não temos consciência, e ficam revoltados com quem diz a verdade a eles. Vocês são pecadores, vocês são hipócritas, Jesus falava, eles ficavam doidos da vida. Se amamos o mundo, isso significa que somos movidos, né, por esses pecados, mas eles são tão sutis, invisíveis e imperceptíveis, né? Então, eu conto esse exemplo que eu fiz uma entrevista na Rádio Musical e durante 1 hora o cara ficou perguntando sobre o meu ministério e eu fui falando de tantas e tantas experiências que eu tive no meu ministério, no Ministério Adoração, Adoradores e tal. E fazia 3 meses que eu estava funcionando a minha microcélula, onde eu estava confessando diariamente os meus pecados. E aí, quando chegou, né, isso foi na segunda que eu fiz na entrevista, na segunda de manhã, quando eu fui confessar o pecado, na hora que eu ia confessar, Deus falou comigo, Marçal, ontem você ficou 1 hora só falando de você. E naquela hora, eu enxerguei uma coisa que eu nunca tinha enxergado na minha vida. Que eu não estava falando de Deus, eu estava falando do Marçal. E eu estava usando Deus para falar do Marçal. E muitas vezes eu vejo as pessoas, comecei a ver que elas estão testemunhando de Deus, da glória de Deus na sua vida. Elas não estão falando de Deus, elas estão falando de si mesmas, estão se exaltando, né? Falando, querendo mostrar a sua espiritualidade. Então, é sutil, é muito sutil. Muitas vezes você está lá falando de Deus, mas você não está falando de Deus, você está falando de você está se exaltando. Por exemplo, uma das maiores lutas que eu enfrento toda vez que eu vou pregar, que eu vou ensinar, é uma luta com o meu ego. Porque, ao mesmo tempo, eu vou ministrar o louvor, eu quero exaltar a Deus, eu estou exaltando o meu ego. Então, o pecado, ele é muito sutil, ele é invisível, ele é imperceptível, mas ele está lá, né? Um dia, na microcélula, depois de refletir, nós lançamos um desafio. Vamos fazer hoje tudo em nome de Jesus. Você vai dirigir o carro, você vai dirigir em nome de Jesus. Você vai escrever um e-mail, você vai fazer isso em nome de Jesus. Você vai conversar com alguém, você vai fazer isso em nome de Jesus. Vamos fazer hoje tudo em nome de Jesus. Aí chegou no dia seguinte, na hora de confessar o pecado, eu cheguei para o pessoal, falei assim, gente, preciso confessar um pecado. Ontem nós fizemos o desafio de fazer tudo em nome de Jesus. Eu consegui fazer 2 coisas em nome de Jesus.
O resto, tudo eu fiz em nome do Massal. Então, esse negócio de fazer tudo em nome de Jesus me trouxe a consciência uma coisa. Como o Massal é egocêntrico. Como tudo que ele está fazendo durante o dia, até um estudo bíblico que ele está preparando, ele está fazendo em nome do Massal e não em nome de Jesus. Então, é como que o pecado, a nossa carne, né, os nossos olhos, né, como a soberba está enrustida e ela vem de maneira sutil, invisível e imperceptível. Ok? Eu vou parar por aqui e o tempo já avançou, né? E eu queria dar uma oportunidade para 2 a 3 pessoas, mas olha, aquela coisa, hein, bem sucinto, não vai virar fazer uma outra pregação, não vai querer dar um baita de testemunho, um baita testemunho de que Deus fez isso, aquilo, não é esse. Eu quero que vocês falem, foquem no que Deus falou com você, algo prático, específico, né? É importante você exteriorizar aquilo que Deus falou com você hoje, agora, que foi importante. Então, 1 ou 2 pessoas, 2 ou 3 pessoas, né, podem compartilhar e gostaria. Pode falar. Marçal, é interessante, né, como a gente vê o agir de Deus em nós, né? A gente, pelo menos eu, né, ouvi tantas pregações sobre amor ao mundo, né, e hoje, assim, a gente vê que Deus está agindo no nosso coração, na nossa mente, e saber que a palavra ela é verdadeira, né? E ela se completa de tal forma, né? Porque amar um mundo que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E nós olharmos para nós e vermos que temos que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Inclusive da nossa própria vida, né? Eu creio que isso é tremendo, né? Eu tenho buscado, tenho orado, tenho lido a palavra, tenho procurado me encher, né, da palavra, e em alguns momentos a gente se depara com aquela questão. Eu acabo sendo muito religioso quando eu foco muito a palavra, mas é a palavra viva, e ela tem que ter a dosagem do Espírito Santo em nós, né? Isso tem sido tremendo para mim. Eu glorifico ao Senhor. Amém. Alguém mais? Marçal, quando você falou ali, desculpa, deixa eu abrir aqui, ali 60% e 40%, em Mateus 6:24. Eu só sei dizer que misericórdia, né? Como botar isso verdadeiramente em prática? E me chamou muita atenção nisso aí. Como fazer isso, botar em prática? Amém. E eu queria fazer uma pergunta, Marçal, e talvez alguém. Esse estudo, essa vontade, encaixa ao Mateus 7:21? O 7:21 é aquele que faz a vontade do meu Pai, né? É isso, né? Olha, lá na frente nós vamos falar um pouco de fazer a vontade do Pai, tá? Então, o estudo chegou na sua metade. Então, tem muita coisa que a gente vai ainda complementar, mas talvez pontos importantes hoje eu destacaria essa questão de que amor ao mundo não é aquele sentimento de, eu amo esse celular, eu amo esse carro. Não, é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso que é interessante. E segundo, é que esse amor ao mundo, ele é sutil, imperceptível e
é invisível, né? Você não percebe. E terceiro, é essa questão de que tudo que está no mundo, tudo está no mundo, nos atrai, nos seduz e nos corrompe porque faz parte desse sistema demoníaco. Então, a gente tem que começar a entender esses pontos. E por quê? Porque nós temos que nos defender disso aí. É isso que vai nos afastar da vontade de Deus. Agora, como que isso vai acontecer? E aí que vai entrar. O processo é o processo da cruz. Não é só entender. E é um processo diário. Então, isso é que nós vamos ter que, no final desse estudo, tudo, como é que nós vamos trabalhar isso na nossa vida? Já estou dando a dica, é o processo da cruz e é o processo diário. Tem a ver com negar-se a si mesmo, tem a ver com morrer para as coisas desse mundo. Nós vamos ter que nos desapegar desse mundo. Então, uma das coisas que vai levar é que imitar a Jesus é imitar a Jesus no desapego das coisas do mundo. Nós temos que morrer, nós temos que cortar laços com as coisas desse mundo. Você tem que utilizar as coisas do mundo, usar as coisas do mundo e não ser usado pelas coisas do mundo. Entendeu? Então, você precisa, sim, viver nesse mundo. Você precisa comer. Você precisa ter dinheiro para pagar as contas. Você precisa dedicar tudo isso. Você precisa utilizar isso. Mas você não pode ser utilizado, dominado por essas coisas. Então, esse é o cerne do que eu estou passando para vocês, que muitas e muitas pessoas não entenderam, não chegaram ainda. Entendeu? Então, sem perceber, a gente acha que está usando as coisas, mas as coisas estão nos dominando e nos usando. Amém? Eu acabei falando de novo, só vou dar mais uma chance que já foi longe demais. Você quer falar, Gerê? Sim, uma coisa que eu tenho visto é que a gente, você falou aí, né, questão de crucificar o velho homem. Mas uma coisa que nós precisamos, e o Espírito tem me falado muito, é comunhão com o Espírito Santo. A única coisa que realmente vai nos convencer de maneira certa é se nós tivermos uma comunhão com o Espírito Santo. Porque aí ele vai nos convencer disso, desse amor ao mundo, ele vai nos convencer que nós precisamos mais da palavra, ele vai nos convencer que nós precisamos nos arrepender, né? E me lembrei daquele texto lá de Coríntios 13, né? A graça do Senhor Jesus, né? O amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos muito ter comunhão com o Espírito Santo, porque só Ele para viver ensinar, né, a viver essa vida com Cristo. É só Ele. Humanamente nós não conseguimos, mas Ele vai nos convencer e vai nos ensinar. Amém? Eu quero eu quero aproveitar isso que o Jeremias falou, que é importante esse entendimento que eu tenho colocado aqui, tá? É muito importante entender, Jeremias, o papel do Espírito Santo nisso tudo. Por quê? Porque, às vezes, a gente coloca 100%, não é impossível, e eu concordo com você, é impossível sem o Espírito Santo. Mas quando nós colocamos 100% da responsabilidade do Espírito Santo e 0% da nossa responsabilidade, vai entrar num erro. Deixa eu só te mostrar o seguinte: o que aconteceu em Atos, capítulo 2, 42 a 47, ok? Ali, o que antecede é um dos maiores avivamentos e derramamentos do Espírito Santo na igreja. Foi o primeiro ali. Então, vamos dizer aqui, Atos 2, 42, 47, é
o contexto de um mover do Espírito Santo e um mover de avivamento. Então, o que você lê ali, sem o Espírito Santo, é impossível acontecer. Entendeu, Jeremias? E aí está 100% certo. Mas quando você entra no versículo 2:42, diz assim: e perseveravam. Perseveravam. O quê? Doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu tenho um estudo sobre isso, nem sei se eu dei aqui, mas eu preciso dar sobre esse texto, né? Aí. Mas eu quero chamar a sua atenção, hoje eu não vou falar do resto, no perseveravam. Não é interessante essa palavra? Eles, no meio de um avivamento, eles tinham que perseverar. E essa perseverança, se você depois estudar o texto, e depois, futuramente, eu posso mostrar, essa perseverança teve uma influência fundamental em tudo o que vai acontecer ali. Então, viver a palavra de Deus, a comunhão, o partir do pão e as orações, não é, mesmo no meio de um avivamento, exige um lado, uma dedicação, um esforço humano. Isso é interessante. Então, a perseverança ali é fundamental dentro desse contexto de avivamento do Espírito Santo. Então, você vai ver que a gente tem que trazer um equilíbrio. Por quê? Porque se você colocar tudo Espírito Santo, você não faz nada. Vou tentar aqui o Espírito Santo, então, eu só vou buscar ele, ter comunhão, e ele vai. Mas eu vou ter responsabilidade também em relação a perseverar nos ensinos. A palavra doutrina é de didáskalo, que é ensinos, na verdade, né? O que os apóstolos estavam ensinando? Então, eles tinham que perseverar nesses ensinos, né? E aí eu tenho algumas dicas de qual que eram esses ensinos. Mas é importante perseverar na comunhão. Então ele pensa, gostoso estar com o Senhor. Não, nós vamos ter que também perseverar na comunhão. E vai assim por diante. Então, esse equilíbrio é que a gente precisa dar. Se nós não fizermos a nossa parte, o Espírito Santo não vai agir. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O perdão. O que é? É um ensino bíblico. Que você tem que perdoar. E perdão na palavra de Deus é uma ordem. Você tem que perdoar. Então, a palavra, a doutrina, o ensino, a fé, né? E o Espírito Santo. Então, a palavra diz, ordena, obedeça, perdoe. Aí a sua fé, se você em fé, pela fé, obedecer e perdoar a pessoa, o que vai acontecer? Aí o Espírito Santo é derramado, trazendo o óleo curador e a restauração na sua vida. Se você não obedecer pela fé a palavra de Deus, você não vai abrir essa porta, provavelmente você vai carregar esse pecado na sua vida e vai estar te afetando. Então, isso é básico, isso é fundamental a gente entender sempre. É bom lembrar do Espírito Santo, porque é impossível sem a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também, ele não vai agir se nós também não dermos ou fizermos a nossa parte. Então, nós temos que entender essas duas coisas. Se não houver esse equilíbrio, a gente entra no outro extremo. Tudo que eu falei aqui
você pode até esquecer, o Espírito Santo vai me revelar, o Espírito Santo vai fazer na minha vida, o Espírito Santo vai me santificar. Eu não preciso fazer nada porque eu não consigo, o Espírito Santo é que vai fazer. Então, você pode chegar nesse outro extremo de que você não faz nada e o Espírito Santo tem que fazer tudo. E o outro extremo é você tem que fazer tudo e você não depender do Espírito Santo, porque sozinho você não vai conseguir. Deu para entender? Então, esse equilíbrio é fundamental. Então, quando ele está dizendo não ameis, ele está falando que o Espírito Santo vai fazer isso ou é você que tem que fazer? Para quem que ele está falando? Ele está falando para você. Então, você tem que se posicionar em relação à palavra. E se você se posicionar dizendo assim, bom, eu não consigo amar a Deus, então eu não consigo não amar o mundo, então eu vou só buscar o Espírito Santo, né? Eu não vou fazer nada contra isso. Mas esse não amar o mundo exige de você um posicionamento, porque ele fala a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso aqui é amar o mundo. Então, a gente pensa assim, então eu vou buscar só o Espírito Santo e eu vou começar a amar a Deus, né? Porque é só o Espírito Santo que derrama o amor de Deus. Mas e a concupiscência da carne? E a concupiscência dos olhos? E a soberba da vida? Será que você não tem uma responsabilidade de trabalhar isso na sua vida hoje? Será que hoje você não tem que se arrepender de algumas coisas que você está agindo na carne, de você estar assistindo ou vendo ou sendo corrompido pelos olhos? Ou será que você não está muito cheio de si, orgulhoso, e você não tem que se arrepender disso? Então, há algo que você tem que fazer, que o Espírito Santo vai querer agir e vai agir. Sem ele, você não vai vencer a carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Mas se você não se arrepender e não admitir, aí também o Espírito Santo. Então, é esse balanço nós temos que ter, né? Se a gente não tiver esse equilíbrio, a gente acaba se acomodando, né? E sem perceber esse invisível sutil. E você vai ver que quanto mais você se arrepender, mais o Espírito Santo vai aprofundar na sua vida, vai aprofundar na nossa vida. Só para trazer esse equilíbrio, né? Amém. Amém. Glória a Não Deus. no extremo e nem no outro, mas esse estudo traz para nós uma responsabilidade, né, de obedecer isso, não amar o mundo. Amém? E o que eu estou ensinando aqui para vocês, o que significa não amar o mundo, porque todo mundo pensa no sentimento de amor, né, amar alguém, não. Amar o mundo, e isso é uma revelação, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E com certeza, todos nós aqui, inclusive eu, temos que trabalhar isso. Desculpa ter falado, mas acho que foi importante isso, não foi, irmãos? Acho que traz uma clareza, uma coisa muito importante. Hoje eu vou... Marçal, Você quer comentar? só um minutinho, Marçal. Bem... Assim, tudo que você falou... Só o seguinte, quem precisar sair, pode sair, viu, irmãos? Não se prendam, não se sintam constrangidos. Amém, eu vou Marçal, precisar. tudo que você falou aí, isso veio tudo na minha vida, assim, sabe? Eu fui um advogado que advoguei pro diabo, né? Mas eu tomei, igual nós precisamos tomar as nossas decisões. Você tem que, o que vai ser bom para você? Quando tomei a minha decisão, quando eu tomei a minha decisão, que eu tomei a consciência com Deus, falei, Deus, eu estou fazendo tudo na tua contramão.
Na época eu tinha 7 milhões para receber de fiado, Marçal, de clientes. Eu falei, nossa, como é que eu vou usar esse dinheiro, que é o dinheiro sujo? Era promissório, era cheque, era contrato. E um dia eu resolvi queimar tudo isso. Eu queimei tudo isso, liguei para os clientes, não me deve mais nada, eu não vou mais advogado para você, eu vou passar o processo para outra pessoa. E eu parei de advogar nessa área. E aí, no tempo, acabou os clientes. E aí, um dia, eu estava numa situação sem luz, sem nada, o cliente me ligou de Campinas e falou, olha, eu preciso que você é um advogado bom, você que resolve o meu. Eu sabia que ele não tinha muito dinheiro, e eu pedi um valor lá em cima que ele não ia pagar nunca. Passaram 3 dias, ele passou na minha casa, com a mala cheia do dinheiro. E eu falei, meu Deus, o cara veio. Liguei para o meu pastor e falei, viu, é assim, ele sabia de toda a situação, né? E ele falou, você pede para Deus se ele vai se agradar da parte dele. Eu falei isso, mas só comecei a vomitar. E aí eu cheguei para ele e falou, infelizmente, não vou poder pegar o processo, você veio de Campinas aqui com o dinheiro e eu não vou pegar, sabe? E agora também nessa viagem que eu fui agora para os Estados Unidos, Marçal, eu era viciado em cassino. Las Vegas, eu já tinha ido umas 10 vezes para Las Vegas. E eu fui para Las Vegas agora, né? E eu fui com a família do filho, os pais deles, né? Marçal, foi interessante que eu falava assim, Deus, hoje eu quero fazer o que o Senhor se agrada, não aquilo que eu me agrado. Eu fui em todos os cassinos, em shows e lá nos cassinos, não joguei 1 centavo, Marçal, não me deu vontade para nada, sabe? Então, igual você falou, é a nossa consciência, é nós saber se nós estamos agradando a Deus, se Deus está se agradando daquilo que eu estou fazendo no dia a dia. Eu tiro xerox aqui das matérias que eu aqui, Marçal, e vou numa loja aí, eles são budistas e muito católicos, sabe? Mas eu vou lá, ela tira, acho que ela vê aquilo que eu tiro, ela faz as apostilas. Ontem eu cheguei lá, mas eu sempre tratei ele super bem. E ela chegou lá ontem, ela tem um filho, o marido dela sofreu um acidente e está em cadeira de rodas. Ontem chegou para mim e falou, Berté, seguinte, eu queria hoje que o senhor orasse comigo. E eu nunca ofereci, porque eles eram muito católicos, assim, olha, tem que ver o que Deus fez, Marçal. Mas por que o Espírito Santo fez? Porque eu estou fazendo aquilo, está se agradando daquilo que eu estou fazendo, né? Aí o Espírito Santo vai agir, porque não é eu que vou transformar o coração eu sou um instrumento do Senhor, né? Então, assim, tudo que você falou hoje, olha, depende realmente do nosso esforço, do meu eu, realmente saber no dia a dia, né, tomar posição, se as pessoas estão olhando para mim, se eu estou vivendo realmente aquilo que Cristo falou, né? As pessoas têm que olhar para mim e falar, não, você está fazendo, né? Então, não eu querer fazer, eu querer me vangloriar, né? Então, muito interessante tudo, que acho que falou comigo assim, mostrou mais uma vez que eu preciso melhorar mais e preciso fazer e me esforçar muito mais, mudar minha mente em muitas coisas ainda. Amém. A gente faz a nossa parte, o Espírito Santo vai mudando o nosso coração, né? Amém? Deus abençoe vocês, deixa eu orar aí para vocês. Senhor nosso Deus, quero abençoar cada irmão, que a tua presença, teu Espírito Santo esteja nos capacitando e nos abençoando. Tudo que fizermos hoje para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Abração a Deus todos. abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Grande abraço, amados. Muito bom. Muito bom. Deus tem feito. Glória a Deus. Um bom final de semana para todos aí. Abraço, queridos. Paz. Abraço, Marcelo.